Olá, tudo bem? Estão me vendo direitinho? Qual é a cor do meu batom? Eu estou maquiada? Qual é a cor dos meus olhos? Vocês não estão enxergando direito, não é? E agora? Conseguem ver bem? Essa é a proposta da terapia cognitiva comportamental. Fazer com que nós consigamos enxergar melhor. Muitas vezes, quando a gente cresce num ambiente disfuncional, os nossos pensamentos são disfuncionais. A nossa aprendizagem é desconexa com a realidade. Quando a gente está enxergando através de um véu de dor, o véu dos traumas, nós não estamos enxergando da forma correta. Ok, como saber que você realmente não está enxergando da forma correta? Primeiro, o nível de negatividade com o qual você enxerga as coisas é um indício. Se você sofreu traumas, a possibilidade de que você não esteja enxergando da forma correta, caso você não tenha feito nenhum tratamento ainda, é muito grande. E a terapia cognitiva comportamental, ela tem duas funções básicas. Uma é a reestruturação cognitiva e a outra é a resolução dos problemas. Ou seja, exatamente para isso que o canal foi criado. Ressignificar. Se você tem nesse momento um transtorno psíquico, seja uma depressão, uma ansiedade, a terapia cognitiva comportamental ela é padrão ouro para o tratamento de muitas disfunções. E você enxergar qual é o problema, quais são os seus pensamentos disfuncionais, é o primeiro passo para que você possa ter uma visão mais correta da realidade. E sobre pensamentos disfuncionais, eu entendo muito bem. Eu passei quase que uma vida inteira enxergando mais ou menos assim. Esse era mais ou menos o meu véu, ou talvez um pouco mais espesso, não sei. Eu acreditava que eu era burra, retardada, incompetente e que eu tinha que servir a todos, fazer tudo para todo mundo para que ninguém descobrisse que eu era uma completa imbecil, uma completa incompetente. Esse pensamento é completamente ridículo. Só que para mim não era. Na época que eu pensava assim, e às vezes nem racionalmente era esse tipo de pensamento, eu só servia. Eu não tinha noção de que esse pensamento era completamente disfuncional. Para mim era a realidade. Por quê? Porque eu estava enxergando através de um véu muito espesso. Então, meus queridos, eu recomendo fortemente que a gente comece a trabalhar, que vocês comecem a trabalhar, eu já comecei, estou nesse processo ainda, mas já melhorei muito. E uma das coisas que mais me ajudou foi, há cerca de 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, na minha primeira pós, teve uma atividade onde eu tinha que listar os problemas que eu resolvi. E isso me impressionou fortemente. Eu vi que eu resolvia muito o problema dos outros, mas os meus não. Eu percebi com essa tarefa, escrevendo as coisas que eu já tinha resolvido nos últimos 2 anos, eu vi que eu ajudava muito as pessoas, que eu fazia pelos outros, que as coisas que eu fiz pela empresa na qual eu trabalhava, eu era CLT na época, e presto serviço até hoje, tinha sido um trabalho incrível. Mas por que eu não conseguiria fazer esse tipo de trabalho para mim? Porque eu achava que eu não podia, que eu não era capaz. Só que quando o problema surge, a gente resolve. Principalmente quando é o problema dos outros. Bom, vou dar algumas dicas básicas aqui para a gente começar a trabalhar a nossa mente para reconhecer as coisas numa perspectiva mais realista. E é claro, se você puder procurar ajuda, procure não só a psiquiátrica para você se medicar se necessário for, mas principalmente a psicológica e claro, que eu estou falando mais especificamente ainda da terapia cognitiva comportamental, porque ela vai trazer ferramentas para que você se encontre. E o autoconhecimento é base para você transpor todos os transtornos psicológicos, para que você comece a aprender mais, aprender sobre si. E eu recomendo muitíssimo. O autoconhecimento é fundamental para que você saia de situações de transtornos emocionais. Então, a primeira ideia aqui é a análise dos seus pensamentos. E como eu falei, geralmente você não vai conseguir enxergar isso sem a ajuda de um terapeuta, que seria o ideal, ou de pessoas que te amam. Você pode até mesmo usar coisas que já pessoas que não te amam falaram, para você analisar se os seus pensamentos e as suas ações estão coerentes com a realidade. Um terapeuta vai te dar um caminho muito mais correto, muito mais preciso quanto a isso. Mas aqui eu quero dar algumas dicas, independente de você estar se tratando ou não. Datar, colocar data e hora de quando acontece aqueles pensamentos, o que gera os pensamentos ruins ou as suas ações exacerbadas, o que te leva a isso.
Descreva a situação. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu durante esse processo dos pensamentos ou das ações negativas. Os pensamentos automáticos, quando ele vem, que tipo de pensamento que é? Quais pensamentos que você tem que você pode começar a analisar de que são disfuncionais? E quando você reconhece essa distorção, essa confusão mental, quando você consegue reconhecer qual é o sentimento que vem depois? Os sentimentos são boas dicas de como você agir, de como você transpor as coisas. A emoção não, porque a emoção é automática. Então, respira antes de falar, antes de fazer qualquer coisa quando você é tomado pela emoção. E qual é o resultado? Né? Então, depois que você localizou o pensamento ou a ação desconexa e você conseguiu de alguma forma combater ou estabilizar, qual foi o sentimento depois? É de alívio, né? Começa a tentar para você ver. Preciso de uma colinha assim, tá, gente? Relaxamento. Essa é uma das técnicas fundamentais, isso para qualquer tratamento, ou até que se você não esteja fazendo tratamento nenhum. Tá? Aprender a relaxar é fundamental para a vida. Então, uma das técnicas é a técnica da respiração diafragmática, que é suga pelo nariz. Alguns médicos falam para você encher primeiro a barriga, depois o peito e sentir como se estivesse indo para a cabeça essa respiração. Então, segura pelo menos 5 segundos e solta devagar. Isso vai te trazer para o agora, para sua realidade momentânea, principalmente se você estiver sentindo e prestando atenção na sua respiração. Se você puder fazer isso com uma aromaterapia, é melhor ainda, você vai se sentir muito bem, porque os aromas te trazem para o agora. Dessensibilização. Essa eu não recomendo vocês fazerem sem a ajuda de um terapeuta, que é justamente, por exemplo, quando você tem um toque, você se expor àquela situação de estresse para ir dessensibilizando. Só que, como isso tem consequências, é muito importante, nesse caso específico, que você faça com um terapeuta, diferente do relaxamento que você pode fazer a qualquer momento sem precisar de ajuda para isso. E os questionamentos. Esse ponto eu quero tratar um pouco mais, porque foi esses questionamentos que conseguiram iniciar o meu processo de tratamento durante a depressão. Durante a depressão, eu descobri, me apercebi de que eu me odiava profundamente e que eu deveria mudar isso de alguma forma. E sim, a depressão nada mais é do que um indício que a sua mente, o seu corpo está te dando de que você está no caminho errado. Então, ouça sempre o seu corpo, ouça as dores que você tem físicas e emocionais, ouça, se autoconheça. E o primeiro questionamento que você deve fazer, pelo menos foi o primeiro questionamento que eu fiz, eu acredito que é mais fácil esse caminho, é você descobrir o que você não gosta. O que eu não gosto? O que para mim seria o meu limite? Geralmente a gente não sabe responder isso de forma fácil, principalmente quando a gente está com problemas psicológicos, emocionais. O que eu não gosto? Eu não gosto disso, daquilo. Tá, como que eu posso evitar isso então? Quantos não, quais nãos eu posso falar para quem? Para que eu possa me sentir melhor. Depois você vai para o que você gosta. Do que eu gosto? Quais são as minhas habilidades? São coisas diferentes. Então, a pergunta, quais são as coisas que eu gosto? E através disso, você analisar qual, de repente, pode ser o seu propósito de vida. E são as suas habilidades naturais que vão te dar um norte de qual é o seu propósito. Muitas vezes é tão natural pra gente que a gente não se apercebe das nossas qualidades, das nossas habilidades. Então comece a se questionar sobre isso e analisar o que as pessoas falaram pra você ao longo da vida que deram um indício de que você é bom naquilo. Você cozinha bem, as pessoas elogiam a sua comida, você fala bem, você lê bem, você ajuda as pessoas, enfim, seja qual habilidade você tiver, e sim, todos nós temos habilidades, tenha consciência disso, mas é muito difícil para pessoas que estão no meio de um transtorno ter essa consciência. Por isso, o questionamento é fundamental. Questione os seus pensamentos, questione as suas ações, questione as coisas que você gosta e que você não gosta e questione como você pode mudar a sua realidade. Quais são os resultados que você deseja e o que você tem que fazer para isso. Então essas são algumas técnicas trazidas pela terapia cognitivo-comportamental. Recomendo muito que todos conheçam, que se puderem fazer um tratamento terapêutico, vocês que estão com algum problema, algum transtorno, façam. Porque não é fácil você continuar enxergando através do véu. Não é fácil você não conseguir ter controle da sua própria vida porque você não consegue se enxergar. Então, eu peço a todos que comecem a buscar esse caminho e você vai se sentir muito melhor. Deus abençoe imensamente. Um beijo para todo mundo.